Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Dois ou Mais. Hoje estou recebendo aqui um amigo, ele vai trazer um pouco da história dele, a gente vai fazer esse bate-papo aqui, eu tenho certeza que vai ser muito importante para vocês aí, para quem quer manter a forma física, achando que tá sem grana para ir para academia ou para ir para o CrossFit e tal, o cara vai trazer várias dicas para vocês aqui, fazer exercícios em casa, tem como, hein? Então seja bem-vindo. Aproveitando, para você que não é inscrito, já se inscreve no canal aí, Dois ou Mais, tá? Vai lá nas nossas redes sociais também, no Instagram, segue lá a nossa página, curte, compartilha, porque você ajuda também o nosso canal a se propagar e também levar essa mensagem, né, aonde ajuda outras pessoas, tá bom? Então, convido você para que você possa embarcar nesse bate-papo conosco. Seja bem-vindo, Lucas. É um prazer te receber aqui. Queria que você contasse aí um pouquinho, né, da sua trajetória, o que é que hoje você está fazendo e qual é o propósito, né? Fala aí pra gente. Primeiro, é um prazer também ter me convidado. Quero agradecer demais pelo convite. Falar um pouco de mim, eu sou Lucas Borges, personal trainer. Trabalho com educação física desde 2017, formado. Isso me trouxe muita experiência na área. Hoje eu defini um nicho de trabalho, que hoje eu trabalho especificamente com as mães, porque entendo nesse processo que a mãe tem muita dificuldade a voltar a ter a forma física diante da gravidez. Isso traz vários processos para ela que muitas vezes não são tão bons. Verdade, né? Logo depois ali que as mamães, né, têm os seus bebês ali, são muitas dificuldades, né? E muitas vezes também dificuldades financeiras, enfim, né? E aí você vem com esse projeto fantástico e tenho certeza que vai ser de grande benefício para todos que estão em casa. Perfeitamente. E me diz aí, quando foi que você decidiu, né, ser educador físico? Como foi que isso surgiu na sua vida? Já tem alguém na família? Como foi que isso surgiu? De onde veio essa ideia, esse desejo? Eu sempre falo que foi a educação física que me escolheu. Eu não cheguei a escolher a educação física. E hoje a gente vive um amor entre eu e a educação física. Logo no início, ainda na fase de formação, pré-vestibular, vestibular, eu fui na área de engenharia. Primeiro fui para a área de engenharia. Na UFBA, tentei a primeira vez, tentei a segunda vez, passava da primeira fase, segunda fase não. Tanto é que veio aquela questão de fazer pelo BI, entrar na UFA pelo BI, que você custa até 2 anos a mais na área de exato para depois entrar em engenharia. Eu nunca quis porque eu achava que estava muito bem preparado para aquilo. Tem alguns outros colegas pelo BI, eu falei, não, eu estou preparado, estudei, estou concentrado aqui, vou atrás disso. E não passei. Aí larguei um pouco, peguei minha nota, na época já era Enem, peguei minha nota do Enem e botei em 2 faculdades. Botei educação física e botei na automação. Agora, desculpa lhe interromper aí, Lucas, mas engraçado. 2 áreas que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Aí educação física até escolhi por questão de esporte, que eu gosto de esporte. Sim. Primeiro fui isso e automação. Aí passei nas 2. No último dia, eu escolhi educação física. Fui cursar educação física, tinha ganhado uma bolsa lá pela nota do Enem. Fui cursar educação física e foi um processo de aceitar a educação física ou não. Será que eu estou certo ou não estou? Essa dificuldade. Até que chegou um determinado ponto que eu me apaixonei pelo curso, me apaixonei pela equipe, me apaixonei pelos projetos. E foi isso. Aí comecei a trabalhar na academia. Depois trabalhei com futebol. Bacana. Aí eu fui sempre nesse processo. Aí definir o nicho, foi esse ano ainda que eu comecei, logo no início do ano, em uma mentoria que tinha essa intenção de definir o nicho para ser especialista naquele nicho. Como tinha um histórico de mães, eu vi essa necessidade no mercado e também na família de trabalhar com mães, falar de mães, justamente porque eu entendo que a mãe é a base da casa, a mulher é a base da casa e a mãe vem com todo esse poder. Aí eu falei, é isso que eu quero. E de 1 ano para cá, logo no início do ano para cá, venho me transformando como pessoa, como profissional e principalmente ajudando muitas mães. É bacana, né, de ver isso. E eu tenho certeza que você também, além de ensinar, aprende muito, né? Muito. Porque você está rodeado ali de mães. E você é um cara
muito jovem também, Sim, sim. né? Mas eu acho muito bacana ver um jovem também, já com seu propósito definido, né? Já com a sua linha ali bem traçada. E eu tenho certeza que essa troca deve ser maravilhosa, né? É verdade. Desafios são muitos, esses desafios, mas tô nesse propósito, como você falou, tô gostando, tô transformando muitas vidas, não só o da mãe, mas da casa, do Sim. pai, dos filhos. Então eu fico realizado quando a mãe chega para mim e melhora. Eu falei, melhorei em tal aspecto. Pode ser pouca coisa, pode ser muito. Mas esse passo a passo, essa melhora, e isso o poder que eu consegui aplicar nela, aplicar na família, aplicar tudo com a educação física, que foi a educação física me escolheu no início, e Sim. hoje eu consigo ajudar muita gente. Então, nesse processo de melhora, de ajuda, e muito bom. E eu consigo ver que, assim, como você fala, né? A transformação de vidas. Então, claro, se as mães elas estão sendo transformadas, elas estão ficando mais preparadas, né? Isso. Para lidar ali com as suas funções diárias, para estar de uma forma melhor. Né? Porque quando você está bem fisicamente, a sua mente também fica boa, né? Ou seja, tudo flui. Tudo Né? flui. Como a própria palavra, a Bíblia diz, né? Corpo, alma e espírito. Então acho que fica bom, porque vai trazendo um refrigério ali, vai trazendo. Ela tem uma descarga também das coisas que do dia a dia, do cotidiano. Então isso Sim. deve ser bem bacana, né? Bem bacana, fantástico. Essa questão também dessa tríade corpo, mente e espírito. Se tiver algum desequilíbrio ali, não vai funcionar. E como eu entendo, e talvez a Bíblia pode trazer, você pode falar mais, pode falar melhor do que eu, esse equilíbrio, tem que ter esse Sim, equilíbrio. O corpo estando bem, você consegue chegar ao seu propósito para chegar a mais pessoas. Então é isso que eu busco, é isso que eu trabalho, tocando nesse aspecto da mãe, da mulher, da casa ali. E vamos seguir esse projeto. isso é perfeito. E fala aí pra gente, Lucas, tem algum projeto assim, já tem alguma coisa, mentoria? Você tem algum projeto? Qual é o nome do projeto? Aonde ele fica? Como ele funciona? Para as mães que querem participar, como é que faz? Aí, né? Ele vai deixar o arroba dele aqui, segue lá o homem para vocês, ó, tirar esse ferrugemzinho das engrenagens aí, né? O meu arroba é o Lucas Borges PF. PF justamente da época da preparação física que eu usei Física. esse nome e continua. Mas é isso. Até onde eu chego com as mães. Tenho no meu Instagram que eu posto diariamente algum conteúdo que vai ajudar. E quando a mãe me contrata, tem algumas etapas. Tem a questão presencial, que eu vou até a casa, a academia, e levo ela para treinar. Tem a questão do treinar em casa, como você citou no início. Pensando em mãe, muitas vezes não quer deixar o filho para poder sair. Isso Então aí. ela pode treinar com o filho, do lado do filho, enquanto o filho dorme. Algum desse momento ela tem que treinar 20, 30, 40 minutos por dia. Minha intenção é chegar até a mãe e ver na rotina dela onde a gente pode encaixar o treino. Para Sim. nada fugir da rotina dela e ela não conseguir treinar. Entendeu? Então eu tenho a mentoria, eu tenho a consultoria online, presencial e mentoria. Isso é onde eu chego com as mães. Além disso, eu tenho um projeto em parceria com um colega, que é uma assessoria esportiva, onde a gente engloba todos os públicos, homem, mulher, mães, crianças. Só que eu foco hoje na questão das mães. E até lá dentro do clube, eu trago as mães para dentro do clube. As mães podem sair para treinar na areia, treinar na pista, correr. Para ela também sair de casa, que isso também é importante, a interação social. Sim, muito bacana. E me diz uma coisa, dentro desse projeto já tem algo específico também, tipo, você alcança as mães e de repente você está alcançando uma família inteira. Sim. Tem um projeto, tem algo que você pode fazer também relacionado a isso? Porque assim, em casa começa a ver a motivação, começa a ver a transformação, né? A diferença ali, porque começa a ter mais energia. E aí, tipo assim, o marido tá dizendo, opa, a mulher tá, eu vou ficar aqui parado, então também quero. O filho às vezes tá sedentário também, vê a mãe, daqui a pouco vê o pai. Então, a família toda, né? É isso. Aí eu trago a questão da mentoria, mentoria familiar. Apesar que eu englobo a mãe ali, mas tem a questão do pai, do filho, e também trago estou nesse processo de implementação de uma plataforma de treino, onde o valor é muito abaixo, onde consigo acessar todos os públicos, Sim, justamente para ter
para todo mundo ter acesso a esses conteúdos. Então, trago 2 pontos: a mentoria e a plataforma de treino. A mentoria, onde eu vou consultar a mãe, os filhos, o marido, a esposa ali, e dentro disso eu tento trazer psicólogo para dentro da mentoria, nutrição para dentro da mentoria, para estar ajudando sempre todos essa família. E na plataforma de treino também está a implementação, mas eu vou trazer também um psicólogo, nutrição, mas com relação à plataforma de treino é mais global. E quando for mentoria é mais específico. Sim, bacana. Como, né, você está falando das mamães, a gente sabe também que existe uma mamãe que está meio enferrujada. Sim, sim. Teve algum caso assim engraçado, alguma dificuldade? Quais são as dificuldades? Fala também um pouco aí pra gente. Minha dificuldade maior é justamente a rotina. Tem muitas mães que, enquanto o filho está acordado, ela tem que estar fazendo as coisas, mas quando o filho dorme, ela tira o tempo para dormir. Para descansar. O famoso vou descansar. Vou descansar. Então, essa é a maior dificuldade. Mas dentro disso, é isso que eu tento alertar a mãe. Um menino, uma criança, tem um determinado tempo de dormir. Se tiver tudo normal com ele ali, não tiver doente, não tiver com nenhum probleminha, ele tem um determinado tempo para dormir. Então, dentro disso, ela também pode encaixar o dormir dela dentro desse período. Então, eu vou tirar 20, 30 minutos ali do sono dela para ela treinar. Então, essa é a maior dificuldade, que a mãe entenda que ela treinar em vez de dormir, isso vai beneficiar a ela. Verdade, né? Ela vai ter um sono melhor. Um sono melhor. Ela vai ter um preparo físico melhor. Uma disposição melhor para cuidar dos meninos. Eu até vi que tem um exercício, outro dia acho que você postou, um exercício, você estava, né, simulando, segurando uma criança, né? Como se fosse um peso ali. E é bacana para o neném, ele vai gostar, porque é uma brincadeira. E também é bom porque a mamãe está praticando ali um exercício, né? Eu vi que tem algumas coisas lá que é bem bacana. Exatamente isso. Eu tenho uma filha de 5 anos, aí eu trago ela para treinar comigo, eu faço na mentoria mesmo, alguns treinos que eu posto, sempre minha filha está treinando. Quando ela não está, eu uso o brinquedo dela, a boneca, alguma coisa, para a mãe entender ali que ela pode treinar também com o que ela tiver em casa. Sim. Se ela tiver condições de ir para academia, de ir para a rua, a gente vai poder ajudar também. Sim. Mas se não tiver condições, se não for o tempo ainda dela estar saindo, de deixar a criança sozinha, também tem condições de treinar. Sim, bacana. Eu também vi lá na sua rede social, no seu Instagram, não sei se é uma corrida que você tem, não sei se é um projeto social, não sei bem o que é ainda. Queria que você me falasse. Eu vi que tá todo mundo com a camisa rosa. Isso. Eu vi que tinha um negócio de um padrão lá, meu irmão. Conta aí também. Uma assessoria esportiva que eu tenho, em parceria com um colega, é justamente isso. A gente treina lá terça, quinta e sábado na Boca do Rio, aqui em Salvador. E nesse outubro rosa a gente fez esse incentivo. De treinar. A gente tem 4 pacientes oncológicos dentro do clube. Então, além do exercício físico, atividade física, a questão de interação social também vem ajudando as pessoas. E quando se trata vou puxar um pouco para a mãe, quando se trata de mãe, a gente vê toda a dificuldade, ainda pode ser que tenha alguma mãe com também essa dificuldade. Então a gente tenta trazer ao máximo a questão social para dentro da atividade física. Não praticar só por praticar só por cultivar o corpo, mas praticar por uma determinada função. Praticar para melhorar mesmo a saúde, para estar bem, para estar cuidando do outro, tudo isso. E o projeto lá, esse dia 15 de outubro, que a gente fez lá na Magalhães Neto, uma corrida, deu 150 pessoas em um feriado, então foi muita gente. Com certeza. Todo mundo uniformizado de medalha, teve muita comemoração, muita alegria. E foi pela manhã, né? Pela manhã, foi. Você tirar 150 pessoas em pleno feriado, de manhã cedo, parabéns, porque não é fácil. Não é fácil, né? Que bom, né, que você tem motivado as mães, principalmente. Não só mães, mas eu tenho certeza que também pais, enfim, toda a família. Sim. Né, eu sei que tá dentro, tá englobado aí nesse projeto. Me conta aí conta aí pra gente. Eu já tava aqui embaralhando a língua, gente, mas ao vivo é assim. Vamos nessa. Conta aí pra gente também. Eu queria saber como foi que Lucas, né? Lucas desde criança já tinha esse feeling, essa vontade de, não sei, de ser um jogador de futebol ou de ser um esportista. Como foi aí a infância do Lucas? Na infância tinha muito o futebol, brincar de bola na rua.
O esporte que eu mais gostava era esse, até porque pelo acesso que a gente tinha, era pouco esporte. E o futebol é um esporte universal que o Brasil ama, todo mundo Sim. pratica. Então foi pro esporte. Só que eu sempre gostei de assistir basquete, vôlei, Fórmula 1, todo tipo de Que hoje em esporte. dia o nosso futebol tá deixando a Tá desejar, né? muito ruim. Muito ruim. Mas eu sempre gostei de assistir, não praticava, mas assistia. Então, falar de esporte, eu sempre gostei. E com o processo, meu pai tinha uma empresa, todo mundo me incentivava a ser administrador por causa do meu pai. Apesar de ele não ser formado em administração, ele sabia administrar. Sim. E como eu sempre fui muito ligado a ele, a pessoa me incentivava, todo mundo da familiar me incentivava a isso. Só que, apesar de eu gostar também dessa parte administrativa, nunca brilhou meus olhos. E como administrador, ele é muito bom em matemática. E isso eu levei dele, por ser bom em matemática. Então a infância toda, quem era o melhor da sala de matemática? Eu. Português, outras matérias eu era muito ruim, mas matemática eu era muito bom. Então, além de administrador, o cara era contador, né? Contador. Então ele nunca não formou, não é formado, mas sempre administrou, sempre levou a matemática, fazia a conta de cabeça sempre que as pessoas ficavam olhando. E isso eu herdei dele. Então, fiquei muito próximo. Aí, pô, fazer engenharia também por causa disso. Gostava de matemática, a parte de física eu gostava. Vou pro lado da engenharia. Só que quando falava de esporte, meus olhos brilhavam mais. E quando falava de ajudar o outro, brilhava mais ainda. Trabalhei com futebol, como eu lhe falei, e foi uma experiência muito boa, aprendi muito. Mas tinha um momento que eu não poderia ajudar o outro. Que o atleta tem que fazer por ele. É. E a questão de preparação física, a questão de planilhar treino, periodização, tudo isso eu sabia. Envolvia muito número, muita matemática. Eu sabia, sei fazer. Sim. Agora a questão de ajudar o outro quando uniu. Educação física com ajudar o outro, vamos especificar um nicho. E no futebol, você trabalhou em clube, foi em algum clube, foi divisão de base, foi o quê? Trabalhei na base da Jacuipense, conhece? Sim, conheço. Trabalhei com muitos profissionais bons lá, excelente, aprendi demais. Conheço. Fui para Grande Acamari, participei da Copa São Paulo, Copa em Natal, Campeonato Baiano aqui em Salvador. Tudo isso eu participei, rodei muito aí pela Jacuipense. Então aprendeu um bocado no futebol, muito, né? muito. E lá é uma boa escola, viu? O pessoal não conhece tanto, mas a Jacuipense é uma boa escola. Tanto é que os profissionais que eu trabalhava, a última comissão que eu participei foi da Copa São Paulo. Foi em 2020, logo depois veio a pandemia, e na pandemia eu saí, não voltei mais. Aí tem o técnico tá no Bahia, a maioria, Bahia, Vitória, outro tá no Cruzeiro, se eu não me engano. Então a galera se espalhou, só eu mesmo que deixei de operar com esporte, com futebol. Né? Mas a galera tá bem em alto nível e excelente, tenho uma amizade com todos hoje. Bacana. Muito bom. Bacana. Aproveita aí vocês, novamente um recadinho aí, ó. Segue aí, aproveita aí para compartilhar, curte, tá? Ajuda aí o nosso canal, porque a gente está aqui, ó, com preparador físico, então vai ajudar também outras pessoas. Exatamente. Tá? Segue também aí, ó, o arroba do homem aí. Lucas Borges PF. Tá vendo? Então segue aí. Conta mais pra gente aí, Lucas, dos seus projetos, o que é que você tem em mente para o próximo ano aí, projetos para 2024, o que é que você está idealizando, algo que você está planejando, se tem mentoria, se vai ter curso online. Fala aí para a galera aí o que é que tá vindo aí de novidades. Pronto, a relação profissional mudou na pandemia. Até a pandemia eu trabalhava com personal, tinha um personal, mas meu foco era o futebol. Só que quando veio a pandemia, eu vi na necessidade, além de estar ajudando o outro que não estava brilhando meus olhos, a questão pessoal. Porque quando você trabalha com futebol, você deixa a família de lado para viajar. A questão de retorno financeiro não é tão boa. Pode ser para os jogadores de primeira divisão, mas o restante não é tão boa. Então isso eu tive dificuldade na pandemia de sobreviver, financeiramente falando. Sim. Então isso abriu mais meus olhos que eu tenho que procurar um outro ponto. Algo que eu gostasse, que brilhasse meus olhos, mas que também tivesse um retorno. Sim. Entendeu? Aí da pandemia, 2020. Aí 21, 22, eu fui me preparando, fazendo cursos. Conheci muito do mercado de São Paulo.
é um mercado muito forte. Essa questão de mentoria, de curso, de tudo. Aí 2022 eu resolvi entrar na mentoria. 2023 começou, foi aí que mudou o meu jogo com relação profissional e pessoal. Foi aí que eu criei um podcast, foi aí que eu defini meu nicho, passei a estudar esse nicho específico, foi aí que veio os projetos. E com relação a 2024, esse 2023 foi para consolidar os projetos e agora 2024 para expandir o projeto. Então estou com isso em mente, 2024 na questão profissional já está em andamento, já estou botando algumas coisas em prática, planejando outras coisas, formando uma equipe forte aí, uma galera boa que quer ajudar o outro e vamos seguindo. Coisa boa. Coisa boa. Quando você fala aí, né, dos projetos, você também falou aí, eu fico aqui pensando, né, você falou que passou pelo futebol e, como você disse, né, o salário pode ser bom para os atletas que estão lá na primeira divisão, para os jogadores, e muitas vezes eu acho que falta olhar um pouco para a base, para aonde se começa, né, ali, para que o atleta, tanto os atletas quanto os preparadores físicos, os técnicos, também tenham uma oportunidade, um planejamento de carreira, né? Então acho que essa base aí deveria ser mais estruturada, né? Eu acho que os grandes patrocinadores aí dos grandes clubes deveriam olhar também para essa base, que é ali o alicerce para que todo mundo consiga alcançar ali, né, os seus objetivos. Verdade. Uma perda grande que a gente teve foi a equipe de 2020, que na época já era sub-20, viajamos para a Copa São Paulo, voltamos com a intenção de disputar o Campeonato Baiano. E é uma equipe muito bem preparada. Sim. Só que com a pandemia, muitos pararam, que era o último ano de base ali, então tinha que virar profissional. Como não tinha onde jogar, ficaram para trás. Quando a gente pegar um time maior, tipo Bahia, Vitória, aí vai para fora, São Paulo, Palmeiras, esses jogadores foram aproveitados. Alguns, outros também pararam. Mas quando vai pegar um time inferior, os jogadores pararam. E isso, o hobby dele, a motivação dele, o projeto dele pessoal, que era o futebol, ficou de lado. E muitas pessoas não tinham esse preparo para deixar o futebol agora tão cedo. Sim. Então, por isso que, como você falou muito bem, os empresários, olhar também esse lado da base. Sim. Aí, tanto para jogador quanto para profissional. Isso. Que existe muito profissional bom também, que muitas vezes tem que parar o futebol para trabalhar em outra coisa e, com relação a propósito, deixa de exercer seu propósito por causa da questão financeira ali daquele momento. Sim. Então, é muito importante. Quando você fala, né, sobre, como eu também coloquei aqui, e a gente vê muitos atletas de segunda divisão, terceira Sim. divisão, eles além de treinar, eles também têm suas profissões, né? Verdade. Então, assim, acaba dividindo, né? Eles não podem se dedicar 100% ao esporte, porque eles precisam levar o alimento para casa, né? E somente o clube ali às vezes não consegue manter, né, o salário do cara. E aí o cara às vezes tem que ser vendedor, caixa, pedreiro, marceneiro, ele acaba dividindo, né? E eu vejo que isso acontece muito. E você vê que há grandes profissionais. Eu lembro que eu mesmo sou flamenguista, né? Então, assim, eu gosto muito porque sou do interior. Sim. Então, assim, quem é do interior naquela época não tinha internet, televisão, como hoje tem os grandes clubes, passa vários jogos. Então, antigamente no interior os jogos que passavam era mais Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo. Então, assim, na minha família tinha muito flamenguista, comecei a gostar e aí sigo até hoje. E aí eu lembro de, se eu não me engano, acho que o nome dele é Andrade. Andrade, ele era da divisão de base lá do Flamengo. De repente um técnico saiu, não tinha quem assumir, ele ficou como interino, foi assumindo. Salvo engano, acho que foi campeão brasileiro. Eu sei que ele ganhou um título. Eu não lembro qual foi agora exatamente, mas eu sei que o cara ganhou um título. E dentre outros, né, que começou assumindo ali o time principal como interino, né, ninguém dava nada, ninguém apostava no cara, e hoje aí são grandes treinadores. Acho que Caio Júnior, acho que teve um treinador também que o nome acho que é esse, Caio Júnior, que veio também assim, começou assumindo como interino. Assim? Tem muitos, né, mas o que me marcou é do meu timão mesmo, né, Andrade. Do meu manto lá, então assim, eu vejo que é Andrade, então ninguém dava nada.
Eu, como flamenguista, quando ele assumiu, eu te confesso que eu fiquei assim. Eu falei, caramba, velho, será que vai, velho? Só que aí o cara foi, ele mostrou para que veio, né? E dentre outros. Então você vê que nesses lugares onde você acha que são os pequenos, tem grandes profissionais ali. Com relação também à questão de propósito, né? Quando você está fazendo o que você gosta, com brilho nos olhos, você está exercendo seu propósito ali. Verdade. Recentemente eu fui num treino da divisão de base lá no Vitória. Aí eu encontrei um colega que trabalhava comigo na Jacuipense. Aí eu perguntei um jogador, um bom jogador, como você falou, ele jogava de manhã, de tarde, trabalhava em um posto de combustível. Jogava de manhã, de tarde, e era um dos mais esforçados. Não era o melhor jogador ali, mas era um dos mais esforçados. Independente de trabalhando, ele estava treinando bem, saía do treino, ia direto pro trabalho. Aí perguntei por esse jogador, que era colega desse treinador que estava lá no Vitória. Aí ele falou, rapaz, parou. Realmente não tinha o que fazer. O propósito dele muitas vezes era jogar futebol, e exercendo seu propósito, você iria conseguir ajudar mais pessoas. Que tudo da vida é o ajudar o outro. É, verdade. Então você deixa ele, no caso, uma situação que teve, né, que muitas vezes não tinha controle, deixou de exercer o seu propósito e não conseguiu ajudar o outro. Com certeza ele vai ajudar de outra forma, mas uma das melhores formas seria, sei lá, ganhando quanto, milhões como jogador e ajudando muitas pessoas. Quando você fala isso, cara, aí passa um filme aqui na minha cabeça. Talvez agora a gente vai entrar numa polêmica, viu? Talvez você não concorde ou você concorde, mas muitos que estão em casa vão concordar, outros não vão concordar. Porque assim, quando você fala isso, o propósito, né? Ou seja, como você disse, o jogador, ele tinha ali, ele treinava de manhã e trabalhava à tarde no posto de combustível para levar algo para casa. E eu passei a entender, cara, que de verdade, hoje eu entendo que isso não vale a pena. Se você tem um propósito, você precisa acreditar nele. E se você vai passar dificuldade ali 1 mês, 2, 3 meses, se você tiver focado naquilo ali, e foi aquilo que Deus te colocou aqui nessa terra para ser, tenha certeza que vai acontecer. Mas você precisa abrir mão de algumas coisas. E aí eu gosto de sempre estar trazendo algumas coisas, né, bíblicas. Eu lembro quando Deus fala para Noé constrói a arca porque vai haver um dilúvio e esse povo vai morrer. Então constrói a arca aí. Deus faz uma promessa para ele, cara. E aí ele olha para um lado, olha para o outro, mas o coração dele estava em Deus e ele fala assim, é isso que eu vou fazer. E aí o cara fica, imagine, eu fico pensando assim, 99 anos, o cara construindo uma arca, a mulher dele chamando ele de louco, os filhos chamando ele de louco, todo mundo que passava chamava ele de louco, e ele continua ali, 99 anos construindo aquilo ali. Tipo, eu fico assim pensando, se fosse eu, por 99 anos, ia dizer, Deus, se não aconteceu agora, não vai acontecer mais. Só que aí o que acontece, no 100º ano, meu irmão, é que vem o dilúvio. E se ele não tivesse o propósito dele alinhado com o Senhor, nós nem estaríamos aqui, né? Porque foi através dele que nós chegamos aqui. Então, claro, desde lá, Adão e Eva, enfim. Mas depois ali, naquele dilúvio, só ficou a família dele, né? A Bíblia nos mostra isso, que ficou Noé, a sua esposa, os seus filhos e as esposas dos seus filhos. Então, por quê? Porque ele se manteve fiel àquilo que Deus colocou no coração dele. Então, por isso que eu te falei, cara. Aí por isso que eu falei, passa um filme na minha cabeça, porque a minha vida inteira, eu corri atrás só de dinheiro, achando que o dinheiro, eu precisava de dinheiro para dar uma vida melhor. Imagine, já fui até agiota, né? Ou seja, para quê? Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Isso valia a pena? Não, né? E hoje eu fico olhando, cara, tipo, um cara desse se o cara podia ter um talento absurdo, mas muitas vezes as preocupações dele não deixava ele focar no que ele precisava focar, né? Por isso que eu falei, os grandes empresários precisam olhar para essa categoria também, né? Precisa mudar a condição de trabalho dessas pessoas, para que, que ele faça um contrato com o cara, não, se você chegar lá num grande clube eu tenho X%, mas que dê uma tranquilidade para que o cara possa, né, seguir em frente. Então, hoje é meu pensamento, é uma ideia que eu tenho, tá? Depois de tudo que eu já passei, depois de tudo que eu construí, desconstruí, depois de tudo que eu perdi também, por conta disso, de só olhar para um lado financeiro. E hoje eu vejo, cara, que quando Deus quer,
até o diabo obedece. Então, se você confiar nele e você saber que aquele é o seu propósito, você vai ter que abdicar. E só cresce sofrendo. Você é preparador físico, não tem como o cara construir grandes músculos se não doer. Se não doer, não se vai. Se não doer, não cresce. Então, esse é o meu entendimento hoje. Talvez algumas pessoas não vão concordar, mas essa foi a linha de raciocínio que hoje eu construí. É verdade, é polêmico, muitas pessoas não vão concordar. E é difícil também. No meu caso, um exemplo, eu decidi trabalhar com mães. Só que um cara que trabalhava com futebol, com alto rendimento, a maioria do público era homem. Mudar isso aí, então não foi fácil financeiramente falando. Não está sendo fácil, que tem Já esse processo. até imagino. Entendeu? Então a pessoa vai me olhar ali, pô, a mãe vai trabalhar com homem, que isso é muito ponto que eu tenho. Não vou. Se não vai, eu não consigo ajudar, eu não consigo ter retorno. Então, meu propósito ali é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que brilha meus olhos, mas se não tiver o retorno, fica complicado. Sim. Aí vem a questão de seguir o propósito. Realmente é difícil. Eu tenho uma filha, eu tenho uma casa, tenho uma esposa. Eu tenho que cuidar da minha família. Eu sou o homem ali, eu tenho que bater no peito e falar que quem manda sou eu tenho que cuidar. Você é a base, o alicerce ali. Isso aí. E aí, como é que faz? Vou seguir meu propósito ou vou atrás do meu dinheiro? Entendeu? Então, é difícil. Aí vem também a questão familiar. Como eu falei, eu tenho uma filha e tenho uma esposa. Só que minha esposa confia em mim, eu confio nela, nossa família é forte. Então, uma família forte, você consegue passar pelas dificuldades. Recentemente eu fui para a mentoria de casais, justamente por isso que, no caso, a relação de marido e mulher, tinha alguns atritos, a gente precisava consertar. Então eu tenho que procurar alguém que possa nos ajudar. E isso foi fantástico. Então eu, com a família forte, minha esposa forte ali, confiando em mim, eu vou conseguir chegar ao meu propósito mesmo com a dificuldade. Então tudo é um conjunto, tudo é um passo. Cada um tem um pensamento, você falou, pode ser, muita gente não concorde, mas eu também concordo, entendo e sei que é difícil. Sei que é difícil. Então uma família forte, uma mãe forte, uma esposa forte, um marido que protetor, isso aí vai edificar a casa, vai fortalecer e você sim vai conseguir seguir seu propósito. Que pensando no propósito final, o alicerce cá tem que estar pronto. Perfeito. Pela dificuldade, pela ventania, a gente conseguir dar continuidade. Perfeito, como eu falei, aí é mais uma oportunidade, porque assim, eu sou um cara que eu gosto muito de estudar a Bíblia, e a própria Bíblia fala, né? Ou seja, quando você tem uma família estruturada, né? Quando você tem uma família fixada nas bases rochosas, é igual uma fundação, cara. Quando você vai fazer uma casa, um prédio, seja lá o que for, você precisa primeiro fazer a fundação, para depois você vir construir parede, subindo e tal. Então, assim também é na família, né? Se você, beleza, você quer construir o seu propósito, você está alinhado. Mas se você não tem uma esposa sábia, uma esposa que te fortaleça, que ela acredite nisso com você enlouquece, cara, porque você fica nessa divisão. Caramba, eu sei o que arde no meu coração, eu sei o que Deus me chamou para fazer, mas e a cobrança aqui? Né? Eu vejo hoje isso. Quando você tem, caramba, eu tô com você. Sabe? Quando você tem esse apoio, irmão, você explode. Como o homem, ele foi feito para ser o progenitor da casa, né? Para ser o provedor, né? Então, assim, o homem já tem essa cobrança natural. Já tem essa cobrança, não só dele e da sociedade inteira, né? Porque sabe que o homem que tem que prover as coisas. Então, a gente já tem essa autocobrança. E aí quando você fala, né, que você foi fazer uma mentoria de casais, eu acho isso incrível. Como você falou, que tudo começou a mudar também na sua carreira quando você investiu numa mentoria, né? E aí você vai falar um pouco, eu quero saber quem foi seus mentores também. Isso é incrível, porque hoje, na nossa sociedade baiana, a mentalidade ainda está muito pequena, cara. Porque assim, as pessoas não pensam em investir em tempo, em crescimento pessoal. Né? Eu vejo as pessoas dedicando seus tempos focado em suas carreiras. Não, eu vou fazer uma pós para me qualificar melhor para o mercado de trabalho. Eu vou fazer um curso aqui para eu estar melhor preparado para a minha empresa. Só que as pessoas esquecem, cara, que tudo isso passa. Status passa, cargo passa, profissão passa. E eu também aprendi uma coisa.
hoje eu não sou mais nada. A única coisa que eu sei que eu sou, que nunca vai mudar na minha vida, é filho, porque isso nunca vai deixar de ser. Nós somos filhos do Todo-Poderoso, do Criador, e somos imagem e semelhança do Criador. Por quê? Porque quando você fala assim, eu sou educador físico, mas você tá lá, você tem seu conselho e tal. Se você fizer algum desvio de conduta, alguma coisa, e eles caçarem sua carteira lá, você não é mais preparador físico. Verdade. A mesma coisa eu digo para o advogado. O advogado tem a OAB. Se a carteira dele for caçada, ele não é mais advogado, ou seja, então ele nunca foi advogado, ele estava advogado. Então o médico a mesma coisa. Então, e eu vejo as pessoas se dedicando às suas carreiras, mas eu vejo poucas pessoas ainda nos dias de hoje se dedicando à principal coisa, o principal investimento que Deus deu a ela, que é as suas famílias. E as pessoas não estão se qualificando para isso. E se as pessoas começarem a entender que elas precisam se qualificar também para ser melhores maridos, melhores pais, melhores filhos, cara, você vai ver como essa engrenagem começa... como eu falei, é a base. Quando você solidifica a base, meu irmão, em cima pode chover, vir tempestade, pode até balançar, mas não cai. Nem sai do lugar. Agora, quando tudo é construído em bases de areia, meu irmão, qualquer vento que passa, leva. E outra coisa, como eu falei, que me chamou a atenção da sua fala, achei muito bacana, quando você fala que foi fazer uma mentoria para casais. E hoje os pais estão equivocados, porque o homem e a mulher estão colocando os filhos um na frente do outro. E a Bíblia fala que a gente cria filho para o mundo. Os filhos vão crescer e os filhos vão dar tchau pra gente. Então, a sua família vai ser você e sua esposa. Porque seu filho, sua filha vai casar, eu também tenho 2 filhos, né? Um dia eles vão casar, eles vão viver a família deles. Eles vão bater asas, eles vão voar. E aí? E hoje eu vejo alguns casais, né? Eu atendo também, hoje também atuo como terapeuta, às vezes eu atendo algumas pessoas e vejo exatamente isso, me deparo com essa situação de algumas pessoas que estão casadas há 30 anos e aí depois que os filhos vão embora, estão um olhando para o outro como se assim, agora somos 2 estranhos dentro de casa, tá faltando alguma coisa, cadê as crianças? Mas não tem mais, e aí? E muitos casamentos estão terminando por conta disso, falta de investimento no casamento e na base familiar. Verdade, isso aí. Uma das partes da mentoria dos casais que a gente fez foi justamente isso, entender que o filho é como uma flecha. A gente pega a flecha, puxa e solta. Prepara, puxa e solta. Então o filho vai sair da sua casa em um momento. E quem fica é justamente o seu cônjuge. Então se você não tiver um relacionamento bom, quando soltar, você ficar dentro de casa, como você falou, quem é você? Estranho. Entendeu? Justamente para nutrir a relação do casal. E um casal forte, uma família forte, você consegue passar por dificuldade. Que dificuldade todo mundo vai ter. Vai ter. E como eu falei, a família é a base. E a gente falar um pouco aqui da parte espiritual, tipo, quando o inimigo ele quer desestruturar uma família, por que ele quer desestruturar uma família? Porque ele só não mexe só com o casal. Não é só o homem e a mulher ali. Se tiver filhos, cara, mexe em toda a estrutura, né? Mexe na estrutura dos filhos, mexe também nos pais, né? Porque já tem ali a convivência, já tem um carinho, uma admiração. Então, assim, quando você termina um casamento, eu digo que você quebra um quartel-general, irmão, porque tem que fortificar isso. E quando você mexe nessa base, meu irmão, desestrutura um monte de gente, principalmente se tiver filhos. Se tiver filhos, o bicho pega. Pura verdade isso aí. Eu sou, né, fruto disso. Meus pais se separaram, eu tinha 1 ano de idade. E tinha coisas que eu não fazia ideia, né? E foi por isso quando eu me apaixonei pela terapia. Já fazia vários acompanhamentos há alguns anos. E nos meus 29 anos, foi quando... deu um start assim e eu comecei a ter uma percepção que eu nunca tinha tido. Eu comecei a visualizar, eu falei assim, caramba, tudo que eu tô começando eu não estou terminando. Eu tive essa percepção. Sim. Não foi ninguém que me falou, não foi... eu digo que foi Deus, tá? É o que eu costumo dizer pra mim, que foi Deus. Então, ele abriu meus olhos e eu tive essa percepção. Eu falei, cara, por que tudo que eu tô começando, até um livro, eu pregava um livro pra ler, eu não conseguia terminar. Tudo parava no meio, e aí aquilo me chamou a atenção, sabe?
E aí eu, na época, passando ali o Instagram, vi uma postagem, né? De uma pessoa que eu conhecia. E aquela puta, ela fez um textão, meu irmão, um textão. Só que eu tava numa situação tão assim, perplexa com o que estava acontecendo comigo, que eu fui lendo aquele texto e fui me identificando, sabe? E ali eu falei, caramba, eu tô precisando disso. E aí foi quando eu vi realmente, e aí eu procurei o curso que ela fez, que na época foi um catarse, e esse catarse mudou a minha vida, né? E aí eu vi, cara, que quantas coisas estão lá atrás, porque se alguém viesse para mim e falar assim, a separação de seus pais está te causando problema hoje com 29 anos, eu ia chamar a pessoa de maluca. Maluco. Eu ia dizer, você é louco, você tá viajando, irmão, tem nada a ver. Eu nunca vi meus pais juntos, por que eu vou sentir falta disso? Porque uma criança com 1 ano não lembra, né? Só que muita coisa estava reverberando ali, nos meus 29 anos. E foi ali que eu tive uma percepção, e ali eu entendi que eu precisava realmente entender o que estava acontecendo comigo. Então eu fiz esse curso, o Catarse, com o Jordan Campos, hoje também é um dos meus mentores, deixar aqui um forte abraço para ele, um cara que eu admiro muito. Aproveita lá, gente, segue o cara porque também é diferenciado, @Jordan Campos. Tenho maior gratidão por ele, porque esse cara mudou a minha vida, velho. Sabe, a forma de enxergar. E até hoje, né? Até hoje ele vem mudando. Então, a gente precisa ter essa percepção de saber que famílias, elas são bases para tudo. E muitas vezes as coisas que estão acontecendo com a nossa juventude aí, são coisas que ficaram lá atrás porque os pais também não tinham acesso, como a gente tem nos dias de hoje, né? O acesso à informação. Hoje a gente consegue, né, ter acesso muito fácil às informações. Sim. Antigamente não tinha. Então, não estou aqui culpando o pai de ninguém, muito menos os meus. Mas, assim, foram problemas que Sim. eu tive, né? E foi através desse olhar que eu entendi. E hoje o que eu busco, claro, sou o melhor pai do mundo, sou o pai mais perfeito? Não. Mas busco ser um pai melhor a cada dia para que meus filhos tenham uma estrutura muito melhor do que a minha, né? E que eles descubram isso mais cedo do que eu descobri, porque isso é a base de tudo. Verdade. Falando de pais também, meus pais são separados. Só que separaram, eu já tinha acho que 20 anos. Meu irmão 18, eu 20. Aí hoje meu pai tem uma relação com outra mulher, muito bem, junto. A gente tem uma relação próxima e é tranquilo. Minha mãe hoje não é casada. Só que como você falou, querendo ou não, mexe um pouco. Mexe um pouco não, irmão, mexe muito. Mexe. Então, aí dentro desse processo, minha mãe engordou. Não sei o que tem a ver com relação ou não, que eu nunca parei para estudar nem perguntar. Engordou a um ponto de fazer cirurgia bariátrica. Tenho certeza Entendeu? Que tem a ver. Ó que conjunto. Aí hoje eu sou casado e minha esposa vinha engordando. Então o que eu relaciono logo, lá na frente vai ter a separação, lá na frente ela vai estar com o corpo muito feio, vai ter que fazer cirurgia bariátrica, não vai conseguir, vai ter vários problemas. O que você viveu, você já está trazendo. Já estou trazendo. Então, como é que eu posso ajudar? Mas não só tem a minha esposa, não só tem a minha mãe, tem todas as outras mães. Tem todas as outras famílias que com o que eu gosto de fazer eu posso ajudar. Sim. Entendeu? Então, e tudo isso é como você falou, é Deus colocando. Então vamos seguir o propósito, vamos ajudar, vamos trabalhar, vamos nos orientar, seguir a Bíblia, ler a Bíblia. Isso é muito importante. Sim, é muito bom. Você trazer os princípios milenares, né? Para aplicação da sua vida nos dias de hoje, isso é muito bacana. Quando você falou ali, né, que você fez uma mentoria e ali você começou a mudar, como eu já disse aqui, né? Isso é muito bacana, porque a gente vê um cara jovem já buscando esse conhecimento, né, investindo. Porque muitos jovens de hoje acham que não, vou investir num curso, não, é melhor investir no meu carro, é melhor investir numa balada, é melhor investir num combo de uísque. Enfim, é o que a galera aqui tem pensado, né? Claro que não generalizando, mas a maioria pensa assim, como um dia eu também pensei. Né? Eu achava, vou pagar 5 mil reais num curso, vou pagar 10 mil num curso. Tá louco? Tem muito mais a se fazer com esse dinheiro. Ou seja, e um dinheiro que você investe em você, você não tem custo, você está fazendo um investimento, cara. Uma hora ele vai retornar. Porque conhecimento ninguém tira.
Verdade. Falando do mentor, é Panda Personal. Vai lá, segue lá, @Panda Personal. Ele vem ajudando muitas pessoas. Vem transformando a vida de muitas pessoas. Essa questão do investimento mesmo, quando eu falei o valor que eu tinha investido, o ambiente que eu estava ali, não Me acreditou. crucificaram, né? Como é que pode investir esse valor todo? Mas eu acreditei e venho colhendo. Todo esse processo de colher ainda, já não. No momento também que eu investi, eu falei, rapaz, será que é muito? Será que vale a pena? Mas hoje eu digo que vale muito a pena. Incentivo outras pessoas a estar investindo também. Não só nele, tiver em outro também, é perfeita a questão da mentoria. Você seguir alguém que já passou por o que você está passando, lhe ajudar, você vai encurtar muito caminho com a mentoria. Então é isso que eu penso, é isso que eu sigo, e isso está me ajudando muito e conseguindo transformar E também. agora você está sendo mentor de outras pessoas, É né? verdade, É como eu digo, o papel do mentor é o quê? É encurtar o caminho para outras pessoas. verdade. O mentor sabe quanto tempo ele demorou para chegar ali. E se você busca um mentor, se ele demorou 15 anos, 10 anos, você pode fazer isso em um ano e meio, 2 anos. Então, esse é o papel, né? Então, eu acho que todo mundo deveria sim buscar um mentor, porque facilita e abre, né, os seus olhos, o seu horizonte. E isso é muito bacana. Perfeito. Agora eu quero falar um pouco, né, da parte mesmo espiritual. Sim, vamos nessa. Me conta aí qual a sua religião, qual a sua crença, se você acredita em Deus, se você não acredita, se você, assim, eu só acredito em Deus. Fala um pouco aí primeiro para eu entender e aí eu vou fazer algumas perguntas aqui. Vamos nessa. A família toda é católica. Aí eu cheguei a fazer catequese, mas não concluí. Então, sempre na infância fui frequentar a igreja, participei de coral de igreja, tudo isso. Só que hoje eu não me identifico muito com. Eu sou de tal religião, eu acredito em Deus. Sim. Justamente porque eu perdi muito a questão desse direcionamento de religião. O que eu vou ser, o que não vai ser, isso está certo, isso está errado. Aí eu preferi acredito em Deus, me reguardo, que eu não sei o caminho seguir também. Tem esse lado também. Mas a família, a maioria é católico. Hoje minha mãe, ela frequenta a igreja, que eu não vou saber nem falar qual é a igreja que ela frequenta hoje. Mas católica Não, ou evangélica? é evangélica. Sim. Já fui até uma vez para a igreja dela, que ela frequenta, mas não sei falar qual é a Tranquilo. igreja. Tranquilo. Isso é muito bacana, cara, porque assim, eu também aprendi que assim, religião não salva ninguém, tá? Não é a religião que salva, quem salva é Deus. Sim. E a salvação ela tá aí para todos, né? Basta você realmente se colocar e se prostrar diante dele. E claro que assim, é importante você ir para a igreja, é importante você buscar a Deus, sim, né? Isso é importante. Mas enfim, cada um tem suas escolhas. Eu tenho a minha, não condeno ninguém. Eu acho até absurdo quando eu vejo algum amigo, algum colega de uma igreja, quando passa alguém que é de uma outra religião e ele diz está repreendido. Eu digo, irmão, se Deus é amor, como é que você está vendo o irmão ali? Você está repreendendo o cara ou está repreendendo a mulher? Como é que você quer falar da palavra de Deus para ela se você já está repreendendo? Como é que não vai entrar, irmão? Não tem cabimento um negócio desse, né? Verdade. Então, assim, eu tenho a minha religião, eu sou evangélico, hoje também estou como pastor, mas não condeno ninguém. E assim, eu acredito que, como na minha vida, Deus me permitiu, eu digo que foi Deus que me permitiu, porque eu passei por vários lugares, né? Umbanda, espiritismo, enfim, passei por vários lugares até chegar aqui. Então eu rodei, como tem um louvor que fala assim, eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que eu tenho agora. Eu tenho você. Então, quando eu realmente conheci o Senhor, quando eu senti esse amor, cara, para mim é sobrenatural. E não dá para explicar, porque é só quando você sente, é só quando você vive isso, né? E assim, cada um dia vai ter um momento, né? Cada um dia vai ter sua experiência com Deus. E aí, falando disso, eu quero te perguntar se você já teve algum dia assim um livramento, alguma experiência que você teve assim não sei, de algo que você ia fazer, não aconteceu e depois você viu, ou você ia para algum lugar
e deixou de ir, depois aconteceu um acidente naquele lugar, alguma coisa. Se você já teve alguma experiência assim. Livramento, eu acho que a gente tem todo dia. Não, mas é a questão de, tipo, eu ia sair de carro, o carro não ligar. Aí, pô, naquele caminho ali aconteceu um acidente. Isso já aconteceu, poderia ser que eu estivesse naquele momento, ou não, não sei. O que choca é, tipo, o carro tá bom e não ligar. Em outro momento, não levei pra piscina nem nada, o carro bateu, ligou. Isso eu acredito sim que é questão de livramento. Sim. Uma vez minha filha eu moro na periferia de Salvador. Minha filha com um mês de nascida, a gente foi levar ela para uma colega visitar. Na casa de uma colega que não estava podendo sair de casa. Aí eu cheguei de carro, ia parar na rua assim onde ela mora. Eu peguei e não tinha onde estacionar. Aí eu voltei procurar um lugar de estacionar. E enquanto isso, minha esposa e minha filha desceu e entrou na casa dessa vizinha, dessa mulher que a gente foi visitar. Nesse meio termo, veio alguém tinha roubado alguma coisa, o policial veio atrás e chegou a atirar na rua onde eu ia descer. Caramba. Então isso é um livramento, Sem sombra de dúvida. entendeu? Cara. Só agradecer a Deus, não só no momento, mas antes, durante, depois. Tudo isso é livramento. Hoje eu tenho uma prática de estar lendo a Bíblia. Primeiro eu comprei a Bíblia e não sabia por onde ir. Comecei a ler, alguns eu entendi, outros não. Depois eu tive um direcionamento de pode ir lendo aos pouquinhos. Um momento você vai entender algumas coisas, outros não, mas continue lendo. Hoje eu tenho esse hábito de ler a Bíblia. Só que hoje eu não tenho uma religião definida. Sim. Então tudo essa questão de livramento, eu vou associando tudo que acontece na minha vida é um livramento, é Deus ali no comando. Então, se eu cair ali, tomei uma topada, cair. Hoje em dia eu não reclamo. Muitas vezes é difícil. Vai falar, não reclamo de nada. Também não é assim. Não é fácil. Só que eu não reclamo e isso aí é um livramento. Eu vou pegar um caminho aqui, errei o caminho. Isso aqui é um livramento. Vou nesse sentido de livramento, agradecendo e perdoando e me perdoando. Exatamente. Tudo vai conforme a sua visão. Como aí, mais uma vez, a Bíblia diz, né? Se seus olhos forem bons, tudo será bom. Se seus olhos forem maus, tudo será mal. Então, assim, o que é que eu vejo? Se você enxerga isso como um livramento, vai ser um livramento. Mas tem pessoas que enxergam como lamentação. Poxa, eu devia ter ido, me atrasei, e tarará, e não sei o quê. Então, assim, é como você enxerga. Né? Eu prefiro também nessa linha, eu digo não. E aí eu fico lembrando, né? A gente está falando aqui de esporte, você como preparador físico, e aí aqui agora me veio a lembrança, cara. Imagine, você mais do que ninguém sabe disso, você trabalhou em clube, imagine, me veio agora aqui, os caras da Chapecoense, irmão. Os caras ficaram ali treinando meses e meses e meses, e no dia que ia ter a final da Sul-Americana, 5 jogadores foram cortados. 5 jogadores não foram selecionados para viajar com a delegação. Cara, imagine a frustração que esses 5 jogadores sentiram, velho. Imagine aí. Deve ter ficado, meu irmão. Os caras devem ter ficado revoltados, velho. Se não quebrou lá o clube, misericórdia. Mas deve ter ficado revoltado. Porque a gente entende, né? Eu também já joguei bola. Já joguei na divisão de base também. Eu sei como é isso. Então, assim, é frustrante, cara. É frustrante você saber que você treinou. Ou seja, e os caras não tá olhando só para o jogo. Tá olhando o quê? Vai ter transmissão, vai passar no mundo todo, vai ser falado no mundo todo. Ou seja, os holofotes estão ali naquele lugar, né? E aí, de repente, o técnico dizia assim, vocês 5 tá fora da delegação, fiquem aí descansando. Cara, é revoltante, velho. É revoltante. Pra quem é atleta e conhece o meio, sabe que não é fácil. Só que aí, de repente, irmão, na ida, o avião cai. E aí eu digo, o que é que esses caras agora não pensaram? Livramento. Você entendeu? É verdade, é verdade. Um outro livramento, falando de esporte, eu torço pro Bahia, Palmeiras também toda a Bahia, e eu morei uma época na Avenida 7 ali, na Avenida Carlos Gomes, ficar próximo à Fonte Nova. Sim. Na época ainda antiga Fonte Nova. No jogo que a Fonte Nova caiu, eu estava no jogo. E eu nunca fiz parte da Abamor, nunca fiz parte da torcida organizada, porque meu pai não deixava.
Meu pai, não, torcida organizada não. Você pode ir pra Fonte Nova, mas torcida organizada não. Só que mesmo sem fazer parte, eu gostava de ficar no meio. Sim. Tipo, a Bamor ficava embaixo, com os tambor e bandeira, eu ficava um pouco mais acima. E foi exatamente aonde a Onde Fonte Nova caiu. caiu. E nesse jogo eu estava. Só que veio o meu tio do interior, veio do tio do interior, veio outras pessoas, e a gente foi com um grupo. Só como ele não tinha o hábito de frequentar a Fonte Nova, a gente decidiu não ficar na Bamor, ficar do lado. Apesar de gostar, a gente não ficava onde a gente ficava normalmente, que era mais ou menos ali onde caiu. E tanto é que quando caiu, a gente estava tão incentivado pelo jogo que a gente não viu. De vivenciar a questão do futebol do Bahia ali. Não viu. A gente fez saber quando chegou em casa. Na época não tinha celular nem nada, meu pai preocupado ligando. Quando a gente viu que livramento a gente teve, se tivesse nesse dia só eu e meu primo, com certeza a gente estava naquele bolo ali. Lugar. Poderia cair ou não, que ninguém sabe, mas justamente era ali em cima da Bamor, onde a Funilava caiu, que a gente deveria estar. E isso foi um livramento, que até hoje eu olho e agradeço a Deus. Agradece. Você tocou nisso aí, e eu lembro na época que eu estava fazendo faculdade de Direito, quando houve esse acidente, das vítimas era primo de um amigo meu, né, de turma, na época da faculdade de Direito. Um dos primos dele estava ali, foi vítima fatal nesse acidente aí. E realmente não é fácil. Então eu prefiro acreditar, cara, que é livramento, né? Eu gosto muito de trazer as escrituras, né, para aplicação da nossa vida, porque assim, o que eu entendo é que eu não sou só um ouvinte, um leitor da palavra, eu quero ser um aplicador, né? Porque melhor do que ler é você aplicar. E aí fica a dica também para todo mundo que está em casa, todos os dias, todos os dias não, de segunda a sexta, eu tenho umas lives que a gente faz a leitura da palavra e eu explico melhor para você de uma forma resumida, de segunda a sexta, às 6h37 da manhã. Vai lá no meu Instagram. Breve a gente vai estar também no YouTube. Vai ser transmitido pelo YouTube também. Vai lá e segue o Wadson, WADSON, Habib, HABB, tudo junto. Wadson Habib, @Wadson Habib, segue lá. Que aí de segunda a sexta, às 6h37, a gente tem um programa que o nome é Acordado pela Fé. Porque todos os dias nós somos, né, irmão? Acordado pela fé. E quando Deus me deu esse nome, eu falei, caramba, é divino mesmo. Porque foi igual o nome aqui, né? O Dois ou Mais. Eu tinha a ideia de fazer o podcast. Já tinha alguns anos, como eu te falei. Gravei um piloto, e aí foi até Alan, né, que gravou. E aí ele me entregou o piloto um ano depois. Quando fez aniversário, eu comprei o bolinho, a velhinha, falei, vamos cantar parabéns. E ganhou o piloto. Ganhei o piloto. E aí eu falei, caramba, como é que vai ser o nome, né? Como é que vai ser o nome do podcast? E aí veio, né? Veio com muita facilidade. Veio com muita leveza, veio Dois ou Mais. Aí eu lembrei porque onde tem dois ou mais, eu estarei presente. Então o nome veio por conta disso. Eu tenho certeza que foi direção divina. E também, como eu disse, eu comecei a fazer as lives. Eu participava de um outro programa. E aí eu vi que não dava mais ali para continuar. E aí eu saí, pensei em não fazer mais. Mas aí Deus me incomodou e aí ele falou, não, o nome agora é Acordado pela Fé. Porque todo mundo, quando nós somos acordados todos os dias, é pela fé. Porque eu tenho isso comigo. Todos os dias, quando nós acordamos e abrimos os nossos olhos, eu tenho certeza que já é um milagre. Porque todos os dias, naquele exato momento, quando a gente está acordando, tem muitas pessoas que estão descendo à sepultura. Verdade. Então, e é a oportunidade que Deus está nos dando, é a oportunidade que Ele está ali investindo em nossa vida, de estar nos patrocinando, fazendo com que nós estejamos acordados. Então, por isso que o nome ficou Acordado pela Fé. Então, o convite está aí todo dia não, de segunda a sexta, às 6h37 da manhã. Você vai lá que eu tenho certeza que vai ser edificante na sua vida. Cara, eu quero te agradecer, né? Foi um bate-papo muito bacana, muito gostoso aqui. Esse projeto que você tem é muito lindo, cara. Continue, porque eu tenho certeza que você está transformando vidas e vai ter muito mais. Como eu falei, em pleno feriado, você tirar 150 pessoas de manhã cedo da cama e de casa, não é fácil, né? Não é fácil. Então, parabéns, continue acreditando no seu projeto. Eu acredito também, sei que já deu certo. E sei que você vai
conseguir alcançar todos os seus objetivos. Te agradeço por estar aqui, por aceitar esse convite. E é isso, faz aí as suas considerações finais. Eu que agradeço mais uma vez o convite de eu estar aqui falando para você, para o seu público. Muito bom, muito legal, um bate-papo muito enriquecedor. Então, excelente pra gente. Então é isso aí, cara. Para você, segue aí, ó, arroba. Lucas Borges PF. Aí, segue aí, arroba Lucas Borges PF. Segue também aí o nosso canal, né, do nosso YouTube aí. Segue lá também o nosso Instagram, arroba 2 ou mais. Segue aí também, arroba WADSONHABIB, o Adson Habib, segue lá. E se inscreve no canal, compartilha, ajuda aí essa mensagem a ser propagada, chegar a outras pessoas. Aí, para você que é mamãe, ajude outras mamães a fazer as suas atividades. Sem desculpa agora, tá? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Você não tem desculpa mais, tá? Faz sua atividadezinha aí em casa, que eu tenho certeza que vai desenferrujar essas engrenagens, tá bom? Então, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos sempre aqui no nosso canal e até a próxima.